Pessoal, que é a professora Cláudia Gomes, de Língua Portuguesa. Espero que estejam todos bem. E nessa videoaula, nós vamos trabalhar uma atividade complementar de língua portuguesa, tá? Que é referente a 2 dias de greve que nós fizemos no início do ano, ok? Então, eu vou explicar aqui passo a passo da atividade para vocês. Leia o texto 1 para responder as questões de A a D. Então, no texto 1, nós temos aqui uma notícia. Coronavac. Butantan divulga a eficácia da vacina contra a Covid-19. Entenda o que significa o percentual. Imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto, atingiu 78% de eficácia no Brasil para casos leves. Nos casos graves, proteção foi total. O governo de São Paulo anunciou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, dia 7, que a eficácia da vacina Coronavac no combate ao coronavírus é de 78% para casos leves. O imunizante é desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Ainda, de acordo com o governo, a vacina garantiu a proteção total, 100% contra mortes, casos graves e internações nos voluntários vacinados que foram contaminados. Isso significa que, entre os infectados, nenhum morreu ou desenvolveu formas graves da Covid-19 ou foi internado. Tá? Então, questão A. Qual o gênero do texto 1? Acabei de falar para vocês aqui, né, que é uma notícia. Vamos estudar um pouquinho mais sobre o gênero notícia? O gênero textual notícia, ele é um gênero jornalístico-midiático, de cunho informativo, que tende a relatar os fatos de modo exato e imparcial. Então, uma notícia, pessoal, ela sempre vai ser um fato verídico, tá? É sempre algo que realmente aconteceu, não pode ser uma história inventada, aí já não é característica mais da notícia. É uma história, uma notícia verídica. É um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual, algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação: jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Principais características da notícia: ela tem uma linguagem formal, clara e objetiva. Tá? Então, eu não posso, na minha notícia, escrever de maneira informal. Não, tem que ser uma linguagem formal, clara e objetiva. A notícia ela não pode ficar contando muita história, ela tem que ser mais objetiva. De cunho informativo, neutro, ou seja, não tem opinião na notícia, tá? Ela apenas tem que relatar ali o que está acontecendo, sem dar opinião de que para sim ou para não, entendeu? E confiável. Notícias falsas são chamadas de fake news. São textos descritivos ou narrativos, textos têm o título principal e o auxiliar, narração impessoal, ou seja, em terceira pessoa, isenta da opinião do autor. São fatos reais, atuais e cotidianos, baseados em fontes seguras e comprovadas. Estrutura da notícia. Título ou manchete. Tem como objetivo chamar a atenção do leitor para a notícia, né? Então, o título ele tem que ser algo que vai impactar o leitor, ele vai querer ler aquela notícia. Subtítulo, complementa o título com mais alguma informação importante e chamativa, mas nada que seja muito longo, tá? Aí vem ali a lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, que deve responder quem, o que, onde, quando. O corpo da notícia, que é o desenvolvimento, aí ele vai contar como, por quê, né, aconteceu tudo. Ok, pessoal? Então, vamos voltar lá na nossa atividade, que nós falamos um pouquinho sobre o gênero notícia. Então, aqui a letra A. Qual o gênero do texto 1? É uma notícia. Qual a finalidade do gênero textual notícia? Como nós vimos lá no slide, a finalidade dele é informar o leitor sobre algo. Qual o tema, o assunto principal do texto 1? Então, aqui tem um assunto principal. Qual é ele? Vocês vão colocar lá. Sobre o texto 1, responda as seguintes questões. Que fato aconteceu? Vocês vão analisar o texto e vão colocar aqui. Onde aconteceu e quando aconteceu? Ok?
Ainda sobre o gênero notícia, questão 2. Sobre as características do gênero notícia, é incorreto o que se afirma em. Letra A. Uma das principais características da notícia é a veracidade, ou seja, os fatos noticiados devem ser reais? Nós vimos lá que sim, né? O título da notícia deve ser longo e conter todas as informações sobre o assunto noticiado? Foi isso que nós vimos lá na característica? Não, nós vimos nas características lá da notícia que o título ele deve ser curto, claro e objetivo, né? Chamar a atenção do leitor e impactar-lhe, mas sem dar as outras informações. O título da notícia deve ser claro e objetivo, de maneira que chame a atenção do leitor? Sim. A finalidade do gênero notícia é informar o leitor? Sim. Então, vocês vão marcar aqui a opção incorreta. Leia o texto 2 para responder as questões 3 a 5. Você sabia? Existem 7 espécies de tartarugas marinhas e 5 delas são encontradas no Brasil. A maior parte vive em regiões de clima quente, pois depende do calor externo para equilibrar a temperatura do corpo. Só as fêmeas saem da água para colocar seus ovos na areia. As tartaruguinhas, ao nascer, saem dos ovos, escavam até chegar à superfície da areia e correm em direção ao mar. As tartarugas de couro são as maiores. Elas alcançam até 800 quilos e 1 metro e 1,80 m. Nossa. Qual o tema do texto? É a questão 3. Questão 4. O texto 2, você sabia, possui a finalidade de A. Divertir o leitor. B. Temperatura do corpo. C. Informar o leitor. D. Superfície da areia. Pessoal, vamos aprender um pouquinho mais aqui sobre tema e sobre finalidade do texto? Vamos lá nos nossos slides. Aqui, esse slide meu, ele vai explicar um pouquinho mais sobre tema. O que é o tema? É o assunto que o texto desenvolve, tá? Então, aquele texto que eu acabei de ler para vocês, você sabia? Qual que é o principal assunto que ele fala? É sobre as tartarugas marinhas, tá? Então, o tema é sempre o principal assunto do texto. Agora, a finalidade é o objetivo daquele texto, tá? Aí eu trouxe aqui 4 gêneros textuais diferentes para vocês, para a gente ver o objetivo de cada um. Aí eu tenho aqui o primeiro, é uma receita de brigadeiro. Qual que é o objetivo do gênero, a finalidade do gênero textual receita? Instruir o leitor a fazer determinado alimento, né? Ou uma bebida, ou uma comida. É um gênero de instrução. A finalidade dele é instruir, né? Passo a passo. Aqui em cima, notícia. Qual é a finalidade do gênero notícia? Informar o leitor sobre algum acontecimento. Aqui eu tenho uma charge. Qual que é a finalidade da charge? Fazer crítica aos valores sociais, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre charge. Aqui eu tenho uma anedota ou uma piada, né? Qual é o objetivo da piada? Divertir o leitor, né? Não tem outro objetivo a não ser que seja divertir a pessoa, certo? Então vamos voltar lá na atividade. Então a 3, 4, 5 é sobre o texto você sabia. Aí eu tenho aqui, leia a tirinha abaixo para responder a questão 6. Tem o Garfield, né? E o dono dele fala para ele, você é um insolente. Ele abraça e pensa, muito obrigado. Mais um adjetivo para o meu currículo. 6. A fala do primeiro quadrinho, você é um insolente, demonstra que o personagem está irritado, preocupado, desconfiado ou entusiasmado. O personagem lá do pai do Garfield, né? Aí eu peço aqui que vocês pesquisem o significado da palavra insolente. Aí vocês vão descobrir se o pai dele estava irritado, preocupado, desconfiado ou entusiasmado, ok? Pessoal, esse gênero textual aqui é uma tirinha. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o gênero tirinha? Ah, tá. Daqui é sobre o texto informativo, que é o texto você sabia, né? Aquele texto é um texto informativo, né? Onde ele expõe algo sobre algum determinado tema, um fato ou uma circunstância, né? Tem uma linguagem clara e objetiva e tem como principal objetivo transmitir informação ao leitor, ok? Isso é sobre o texto você sabia. Mas eu quero falar com vocês agora sobre as tirinhas, né?
As tirinhas são um tipo de gênero textual que tem como principal característica a exposição em quadrinhos de textos verbais e não verbais. Lembra que nós aprendemos no início do ano que são textos verbais e não verbais? Textos verbais são aqueles textos que têm palavras, tá? E o não verbal, ele é aquele que tem apenas imagens. E aí eu também tenho o texto misto, que é quando tem palavras e imagens, ok? Mais para frente aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre a linguagem. Surgiu das histórias em quadrinhos e o seu nome se deve à forma como é exposta, geralmente como uma tira, que narra uma breve história em no máximo 8 quadrinhos. Aqui eu tenho o Armandinho, que é um personagem famoso. Mas não gaste com qualquer bobagem. O pai dele fala, a gente precisa valorizar nosso dinheiro, filho. O que a gente precisa valorizar são nossos professores. Então, aqui vocês perceberam como ele fez uma crítica social aqui? Né? Daqui a pouco a gente vai aprender um pouquinho mais também sobre o que é crítica social. Mas ele quis dizer aqui que não devemos valorizar somente o dinheiro, mas valorizar os professores, né? Que são aqueles que ensinam. Ok? Vamos voltar lá para a nossa atividade. Próxima atividade. Eu tenho aqui um panfleto. Desafie o mundo a cuidar do planeta. Aí eu quero saber aqui qual é a finalidade desse gênero textual. Tá? Eu tenho 4 opções aqui. Letra A, divulgar as notícias do mundo. B, exaltar a beleza do planeta Terra. C, mobilizar sobre a proteção do planeta. D, conscientizar sobre a escassez de água. Então, vamos ver um pouquinho lá as características do gênero panfleto. O gênero panfleto ou folheto tem como objetivo esclarecer e orientar a população sobre determinado assunto. Persuadir, ou seja, convencer alguém ou um grupo de pessoas a tomar certos tipos de cuidados ou a colaborar com determinada ação. Aqui, o primeiro panfleto que eu tenho aqui, ele é sobre a poluição. Ele está ensinando aqui, olha, as pessoas a fazerem a coleta seletiva, a favor da vida contra os incineradores. Incineradores são máquinas que põem fogo, né, nos lixos e tal. Só que aí só polui, né, solta fumaça. Segunda parte, a favor da coleta seletiva. Então, aqui ele expõe os argumentos dele, né, de por que nós devemos fazer a coleta seletiva, tentando convencer a população. No segundo panfleto, nós temos aqui falando sobre o meio ambiente. A vida em suas mãos, mais árvores igual a menos calor, barulho e poluição. Ajude a proteger nossas árvores, proteja as mudas plantadas, o meio ambiente agradece. Aí tem um número aqui do Disque Denúncia. Então, é um panfleto falando sobre o meio ambiente. E o terceiro panfleto aqui é uma placa de trânsito, né? Trânsito seguro, eu curto a vida. Qual que é o tema desse panfleto? Um trânsito seguro, né? Então, o principal objetivo do gênero panfleto é convencer as pessoas, né, a tomar certas atitudes positivas em determinados assuntos, ok? Vamos continuar na atividade. 8. A partir do que aprendemos sobre linguagem verbal, não verbal e mista, marque V para afirmação verdadeira e F para afirmação falsa. Então, vamos lá aprender um pouquinho mais sobre a linguagem verbal, não verbal e mista. Olha lá. Fiz só esse slide aqui e vou explicar para vocês. Pessoal, verbal vem de verbo. Verbo significa palavra, tá? Então, quando eu falo linguagem verbal, é porque tem palavras nela. Primeiro exemplo aqui, olha, proibido estacionar. É uma linguagem verbal, está totalmente escrito. A não verbal não tem palavras. Aí eu tenho um exemplo aqui, uma placa de proibido estacionar, tá vendo? Tem uma letra ali, mas não é possível ler, né? Só E. Então, proibido estacionar é uma linguagem não verbal. E eu tenho a linguagem mista, que é quando tem verbal e não verbal, que é a terceira opção aqui, olha. Eu tenho o desenho da placa e escrito proibido estacionar embaixo. Ok? Então, vamos lá ver a atividade. Vocês vão colocar V para verdadeiro e F para falso. A linguagem verbal é aquela que utiliza a palavra na transmissão da mensagem? Sim, né? Porque eu falei para vocês que verbal
significa palavra, né? Vem de verbo que significa palavra, então sim, ela utiliza palavra. Histórias em quadrinhos são um ótimo exemplo de linguagem mista, ou seja, tem imagens e palavras? Sim. As placas de trânsito utilizam apenas linguagem verbal? Não, pelo contrário, a maioria das placas de trânsito tem a linguagem não verbal, né? São os sinais, os desenhos. Linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos? Aí é a linguagem mista, porque eu tenho palavra e gesto, né? Ou imagens. Os gestos, os símbolos, os desenhos e as placas são um exemplo de linguagem não verbal? Sim. Né? Vamos continuar aqui. Questão 9. Eu tenho aqui, pessoal, uma tirinha apenas com linguagem não verbal, tá vendo? Não tem uma palavra nela. Então, vocês vão transformar essa história aqui em um texto, com linguagem verbal. Vocês vão contar a história com um pequeno texto, ok? Aí eu tenho mais uma tirinha aqui. Lá vem um predador, pule na água. Ele já foi embora, mamãe? Podemos sair agora? Mais um minutinho. Obrigada, Samuel. Só assim para o Antoninho tomar banho. A intenção da mãe ao mandar Antoninho pular na água era de afastá-lo do predador, escondê-lo do macaco, dar um banho no filho ou brincar com o filho. Vocês vão marcar aí a opção correta, ok? O traço de humor percebido no texto é o fato de a mãe ficar com medo de um predador, o Antoninho cair dentro da água de repente, o macaco estar escondido de Antoninho, a mãe enganar seu filho para dar-lhe o banho. Vocês vão responder também. Leia a charge para responder a questão 12. Então, eu tenho aqui uma charge, né? Aí um homem fala para o morador de rua, devido à pandemia, é para todos ficarem em casa. O morador de rua responde, sinto muito, para mim esse negócio não existe. O homem pergunta, pandemia? E o morador responde, casa. Então, pessoal, isso daqui é um gênero textual charge. Vamos lá aprender um pouquinho mais sobre a charge? A charge, ou melhor, primeiro eu vou explicar para vocês o que é a crítica social, tá? Que é a principal finalidade do gênero charge, é fazer uma crítica social. Então, o que significa crítica? Crítica é a arte, a capacidade, a habilidade de julgar alguma coisa. Nós vamos criticar, né, aquela situação. Por exemplo, vamos supor que a gente mora numa rua que não tem asfalto, ainda é uma rua de terra, e chove, enche de barro. Nós temos que ser críticos com aquela situação, não aceitá-la. Fala, não, eu vou procurar o vereador porque eu pago impostos, eu quero asfalto na minha rua, porque não é correto, então nós estamos sendo críticos diante da situação, né? Então a charge, ela sempre vai ter alguma crítica de algum assunto importante na sociedade, tá? A crítica social é julgarmos fatos que ocorrem em nossa sociedade no meio em que vivemos. Aí na primeira charge aqui, já está até o tema dela aqui em cima, desigualdades sociais. O pai, né, engravatado, fala para o filho, filho, iPad para você. Ele comprou um iPad, né, que é tipo um tablet ali. E a outra mãe com duas crianças ali, falando para o filho pedir no farol. Ela, filho, você vai e pede, né? Pedir no farol. Então, está fazendo aqui um trocadilho com as palavras e uma crítica à desigualdade social, né? Uns com tanto e outros com nada. A segunda charge, ensino de qualidade. Aqui está com erros de grafia, né? O português está errado, o ensino é com S, qualidade é com Q. Então, ele está aqui pedindo um ensino de qualidade, né, mas com a placa escrita toda errada ali, fazendo uma crítica à educação, né, à qualidade da educação no Brasil, tá? Então, vamos voltar lá à nossa atividade. Então, aqui nessa charge que eu li para vocês, ela apresenta duas críticas sociais. Quais são? Preguiça e desobediência. O morador de rua não quer ir para casa porque ele é preguiçoso, desobediente. Isolamento social, né, que é o que o homem de branco, médico, a enfermeira está pedindo, e a desigualdade social, que reflete no morador de rua que não tem onde morar. Desigualdade social e preguiça, desobediência e isolamento social, vocês vão marcar aí a opção correta, ok?
Leia a tirinha abaixo para responder a questão 13, a última questão. Ô pai, não conta mais história para eu dormir? Por quê, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade, fico sem saber dos fins. Observando a linguagem da personagem, identificamos a fala. Letra A, característica de pessoas com determinada idade. Letra B, conhecida como padrão, pois segue a norma. A gente sabe que não é, que não está seguindo a norma, né? Porque ele fala de uma forma informal. Encontrada em contexto de grande formalidade? Pelo contrário. Típica de uma determinada região do país, né? Que tem ali a sua cultura, seu modo de falar. Então, vamos lá nos nossos slides, aprender um pouquinho sobre variação linguística. Tá. As variações linguísticas são as diferenças que uma mesma língua apresenta quando ela é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. No caso ali do Chico Bento, ali tem o fator social, cultural e regional. Né? Social porque é o meio em que eles vivem ali naquela sociedade, eles costumam falar daquela forma. Para eles ali o comum, o natural é aquilo. Então, se uma pessoa chega de fora, né, com uma linguagem toda formal, ambos vão achar estranhos, tanto a pessoa que chegou de fora como ele, porque são culturas diferentes e de regiões diferentes também, certo? Vocês conseguem perceber como a língua sofre diversas influências? É por este motivo que existe a variação linguística. Porque a língua não é estática, ela é viva e eficaz, portanto, acompanha a cultura de seus falantes. Aqui eu tenho, no primeira parte aqui, minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você. Poxa, fez você madrugar, coitado. Então tem aqui o primo da cidade e o primo da roça, são regiões diferentes, né? Então eles têm a linguagem ali diferente. Na segunda parte aqui, achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Aí o menino fala, não é verdade, né? Com uma linguagem ali da internet, bem diferente da linguagem que nós utilizamos, certo? Aí, pessoal, vou falar rapidinho para vocês aqui sobre o preconceito linguístico. Não existe fala certa ou fala errada, existem falas diferentes, tá? Porque a principal função da língua é a comunicação, é incluir as pessoas, né? Quando nós nos comunicamos, nós estamos sendo inclusivos e não podemos excluí-las pelo modo de falar. Ok? Então, não é errado falar assim ou falar daquele jeito. São apenas maneiras diferentes de falar. Como brasileiros, devemos ser poliglotas em nossa própria língua. O que é poliglotas? Falar várias línguas, mesmo falando apenas o português. Se nós formos no Rio Grande do Sul, Nordeste, Minas, Norte, nós vamos ver que são maneiras diferentes de falar. Então, por isso é importante nós lermos bastante, né? Livros, depoimentos, que aí a gente vai conhecendo a variedade linguística de nosso país, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Acho que o vídeo ficou um pouquinho grande, mas vale a pena assistir e fazer as atividades que vai ajudar na aprendizagem de vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.